Amém, irmãos? Boa noite. A graça e a paz para todos vocês, todos que estão me ouvindo nesta noite. Amém? Hoje nós vamos continuar, nós estamos dando continuidade a uma série de estudos que nós estamos falando sobre as igrejas do Novo Testamento, né? Hoje nós vamos abordar um pouco sobre a igreja em Tessalônica. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, né? Primeira epístola aos Tessalonicenses, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Tá? Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre essa palavra que nós iremos ministrar, em nome de Jesus. Pai, eu quero neste momento agradecer a Ti por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, para ministrar uma palavra que venha trazer alimento para a Tua igreja, alimento para o Teu povo, para o Teu rebanho. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor venha fortalecendo a fé de cada irmão. Que o Senhor venha ajudando a compreender os Teus princípios na Tua palavra. Em nome de Jesus, vá ao encontro desta pessoa que está me ouvindo nesta hora. E prepare o coração dela para receber a palavra do Senhor nesta hora. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amado, nós vimos aqui, de acordo com o que foi, que eu citei, o texto, o título da minha mensagem hoje é o que toda igreja deveria ser. E tomando como base, nós estamos aqui tomando como base a igreja na cidade de Tessalônica. Eu vou tecer alguns comentários sobre Tessalônica para que você possa compreender um pouco o que nós vamos falar.
Primeiro, a igreja em Tessalônica, ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele passou apenas 3 meses na cidade, mas deixou ali uma igreja forte. Durante 3 meses que ele passou ali, ele evangelizou, ele edificou, ele discipulou aquelas pessoas, dia e noite ele não cessava. E com isso, ele conseguiu deixar ali uma igreja forte. Ele escreveu esta carta quando estava na cidade de Corinto. Cada capítulo da carta ele termina falando sobre a segunda vinda de Cristo. Porque havia naquele período alguns falsos apóstolos negando a volta de Jesus e querendo infiltrar dentro da igreja uma doutrina gnóstica, trazendo o gnosticismo dentro da igreja. E ali Paulo teve que trazer nessa carta clareza para os irmãos sobre a vida do Senhor. Tessalônica era uma cidade importante. Seu nome era Terma, devido às muitas fontes de águas quentes que havia na cidade. Era como hoje nós temos aí Caldas Novas, Poços de Caldas, aqui no Brasil. Tessalônica era uma cidade importante, né? Então seu nome era Termas, devido a muitas fontes de águas quentes que havia na cidade, como eu já falei anteriormente. No ano 315 a.C., a cidade recebeu o nome de Tessalônica em homenagem à meia-irmã de Alexandre o Grande, que era filho de Filipe, né? Ele tinha uma meia-irmã e ele deu o nome da cidade em homenagem à sua irmã. A irmã dele chamava-se Tessália. Quando Roma conquistou a Macedônia no ano 168 depois de Cristo, no período aqui do Império Romano, a cidade tornou-se a capital da província. Nos dias de Paulo, a cidade tinha em torno de 200.000 pessoas. Hoje, a cidade de Tessalônica é a segunda maior cidade da Grécia, com uma população de 250.000 habitantes. Paulo concentrou-se nas grandes cidades, tendo em vista ser influência para outras cidades e assim o evangelho se expandir mais rápido. Então Paulo ele concentrava, quando ele chegava para evangelizar, ele ia para os grandes centros, ele não ia para pequenos locais nem nada. Ele procurava os grandes centros e naqueles grandes centros ele procurava impactar os líderes daquela cidade. Ganhava aqueles líderes. Quando ele ganhava os líderes, ele já ficava fácil de discipular aqueles líderes e deixar eles tomando conta da própria igreja que nascia ali naquele lugar. Então era uma estratégia que ele utilizava, uma estratégia muito que infelizmente a igreja deixou para trás essa estratégia e nós precisamos voltar a ela. Vamos ver aqui o motivo por que Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses. Primeiro, nós vimos que o objetivo da carta era enfrentar diretamente a campanha de murmúrios com referência à sua personalidade. No capítulo 1 e capítulo 2, Paulo está falando muito sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre a estadia dele entre os Tessalonicenses. O objetivo era o quê? O objetivo dele era trazer uma clareza sobre quem era ele, sobre a sua personalidade. Por quê? Porque havia difamadores, havia falsos mestres, falsos ensinadores que apareciam ali, e esses falsos ensinadores botavam em dúvida, botavam em xeque o caráter do apóstolo. Outro ponto era que ele queria enfatizar para eles a doutrina da segunda vinda, especialmente diante de algumas confusões sobre a doutrina, né? Havia algumas confusões, aquela igreja era uma igreja nova, era uma igreja formada por novos convertidos, então eles ainda estavam assim, em dúvida, meio que em dúvida sobre essa questão da ressurreição, da volta de Jesus. Jesus vai voltar mesmo, não vai, né? Hoje nós estamos em pleno século XXI, ainda existem teólogos, pessoas assim conceituadas, que falam absurdos com respeito
a volta de Jesus. Imagina naquela época, onde a doutrina não tinha sido bem estabelecida ainda, onde as igrejas estavam nascendo, surgindo, então era muito difícil, né? Ele também enfatizou a necessidade de uma vida santa. Os novos cristãos estavam confusos sobre a segunda vinda. Em virtude das perseguições, eles pensaram que o dia do Senhor já havia chegado. Como eles viram aquela perseguição muito forte em cima da igreja, eles acharam que Jesus já tinha vindo, já tinha acontecido a volta de Jesus, o arrebatamento. Então isso trazia muita confusão. A igreja de Tessalônica era uma igreja maravilhosa. Em 3 ocasiões, Paulo dá graças pela maneira como a igreja respondeu ao seu ministério. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, ele fala assim, Paulo, Silvano, capítulo 1, versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Então, assim, era um motivo, ele quando escreveu para Corinto, para a igreja de Corinto, ele não disse que ele não estava com o coração agradecido, ele estava passando por luta, porque ele ficou sabendo de muita coisa que acontecia naquela igreja, inclusive imoralidades. Mas aqui na igreja de Tessalônica, apesar de ser uma igreja nova, ele está dizendo assim que ele dá graças, ele está agradecido a Deus pelo que Deus fez na vida daquela igreja. No capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhesse não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Impressionante, né? Essa forma, esse tipo de agradecimento aqui, ele está agradecido porque aquela igreja recebeu a palavra como palavra de Deus, não como uma coisa qualquer. Esse homem está me ensinando ideias dele, filosofia, alguma coisa assim. Não, é a palavra de Deus. Eles creram, receberam com a palavra de Deus. Depois nós vimos aqui no capítulo 3, o versículo 9, ele diz assim, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nós regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus. Está vendo? Paulo está citando, nós nos regozijamos, nós que os apóstolos, nós nos regozijamos por vossa causa, por causa de vocês. Que bom, uma igreja onde os seus líderes fiquem regozijados, tenham um coração grato a Deus, tenham prazer de lidar com aquele povo. Isso é muito importante, muito bom. Vamos ver aqui alguns pontos da igreja de Tessalônica, né? Os Tessalonicenses. Em primeiro lugar, Paulo cita no versículo 1 ao 4, ele vai falando que os Tessalonicenses são um povo eleito. Ele diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, Paulo reconhecia nas atitudes, nos frutos que ele via naquela igreja, na vida daqueles irmãos, ele reconhecia que ali realmente era um povo eleito, era um povo escolhido de Deus. E ele tinha essa convicção. Isso é a eleição divina. Deus está chamando um povo para fora do mundo. Nós precisamos entender que eleitos
são as pessoas que foram chamadas do mundo para fora do mundo, do sistema mundano, do governo do mundo, do governo que impera, do governo das trevas, e transportados para o governo de Deus, que é o reino da luz. Então Paulo cita que esses irmãos são eleitos, ele vê na atitude desses irmãos alguns aspectos que ele pode reconhecer essa eleição. Paulo disse que sabia que os crentes de Tessalônica tinham sido eleitos. A eleição ela é eterna, ela é pela graça, né? Deus, por sua infinita graça, nos elegeu para sermos dele e para ele. Também a eleição ela é justa. Outro aspecto, ela visa a glória de Deus. Nós precisamos entender isso, né? Nós somos eleitos de Deus, por Deus, para glorificar a Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, isso que nós precisamos compreender desta eleição. Vamos ver aqui alguns fatos sobre a eleição. Primeiro, a salvação, a eleição deixa claro isso. A salvação começa com Deus. Deus foi o autor, o criador, o idealizador da nossa salvação. Não fomos nós, foi o próprio Deus, né? O plano de salvação começou mesmo antes da criação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha o plano de salvação para nós. Há muitas pessoas que pensam que com a queda do homem, Deus foi pego de surpresa. Jamais. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não tinha plano A nem plano B. Deus tinha um plano para o homem. E esse plano, ele veio realizar através de Jesus Cristo. Então a salvação ela começa com Deus. Na segunda carta aos Tessalonicenses, o capítulo 2 e o versículo 13, o apóstolo diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o plano de Deus de ter um povo, quando ele fala de eleição aqui, ele está falando de um povo que Deus selecionou, que Deus escolheu para ele. Esse povo, esse é o mistério que nós encontramos, é a igreja do Senhor. Nós somos o povo eleito de Deus. Amém? Então, nós somos eleitos. João capítulo 15, versículo 16, ele diz lá: não foi vós que me escolhestes, eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vá e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Amém? Então nós somos escolhidos, a eleição é isso, nós somos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu, nós estávamos no pecado, em delitos e pecados, e Deus nos escolheu. Efésios capítulo 1 e o versículo 4, a carta aos Efésios, o capítulo 1 e o versículo 4, nós vimos aqui também. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então Deus, o plano de Deus já havia sido traçado antes da fundação do mundo, antes da criação, antes de todas as coisas. Deus já havia traçado um meio pelo qual ele ia se relacionar com o homem, pelo qual ele ia ter essa família de filhos que iriam ser semelhantes a Jesus. Então, primeiro, a salvação começa com Deus. Segundo, a salvação envolve o amor de Deus. Romanos, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo falando para a igreja em Roma, ele diz no capítulo 5 e o versículo 8, ele cita o seguinte:
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus não esperou a gente tomar uma decisão, não. Ele nos escolheu, ele morreu, ele enviou o seu Filho para morrer por nós, mesmo quando nós estávamos vivendo em delitos e pecados. Deus, ele nos ama, ele ama você, independente da sua condição, ele ama você, Jesus morreu por você. Então a salvação envolve o amor de Deus. Outro aspecto, a salvação envolve amor, envolve fé, amor e esperança. Na primeira carta, no capítulo 1 de Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, e o versículo 5 ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Está vendo? Então, é o que nós encontramos aqui na palavra de Deus, né? A salvação, ela envolve fé, envolve amor e envolve esperança. O texto fala: nosso evangelho chegou até vocês em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós, né? Então são essas as atitudes. Depois nós vimos também que a salvação, voltando ainda à questão da salvação, que ela envolve fé, amor e esperança, mostra essa mensagem transformou a vida das pessoas, né? O eleito ama e aguarda a segunda vida de Cristo. Se você realmente nasceu de novo na família de Deus, você vai ter no seu coração a esperança de que Jesus vai voltar. Você vai ter essa certeza, você vai ficar aguardando essa volta de Jesus para buscar a sua igreja. Um povo eleito é um povo que tem uma fé ativa, não aquela pessoa que não crê em nada, que murmura de tudo, que duvida de tudo. Não, a minha fé está ativa. Agora não é uma fé à toa, uma fé em qualquer coisa, é uma fé no que diz a palavra de Deus. Um povo eleito tem um amor abnegado. O amor do eleito, ele é um amor abnegado. E o povo eleito tem uma esperança firme. Amém? Em nome de Jesus. Depois nós vemos que a salvação muda a vida. O versículo 3 da primeira carta, capítulo 1, ele diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, é engraçado pessoas que dizem que nasceram de novo, que converteram, que conhecem Jesus, que amam Jesus, né? Mas a gente não vê nenhuma transformação na vida dessa pessoa. Não vê nada, não acontece nada. O versículo 9 diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então nós vemos aqui, né, operosidade da fé. O que é a operosidade da fé? Né? Eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Isso é uma operação da fé. Não adianta, não precisa ninguém chegar, ficar impondo para as pessoas que elas têm que mudar, que elas têm que abandonar os ídolos. Você vai ensinar a palavra e a palavra vai operar a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Você vai ensinando e aquilo vai mudando o coração das pessoas. Depois nós vemos aqui a abnegação
do amor. O que é a abnegação do amor? Para servir ao Deus vivo. Eles abriram o coração, eles se deixaram ser usados por Deus para servir, para estar de prontidão, para o que o Senhor quiser que seja feito. Às vezes Deus está querendo que você vá para algum lugar fazer missões. Às vezes Deus quer que você desenvolva algum trabalho em prol do seu semelhante, evangelizar, interceder, e você fica se esquivando, deixando para depois. Não adianta. Se você nasceu de novo, se você é um eleito de Deus, se você é filho de Deus, a fé vai operar em você, trazendo essas mudanças. Vai acontecer essas mudanças, não tem como. Outro ponto é a firmeza da esperança, aguardar dos céus o seu Filho. Aquele que se diz eleito de Deus e não tem evidência de mudança de vida, está enganando-se a si mesmo. Às vezes você está na igreja, você às vezes até é um líder de ministério dentro de determinada igreja, tudo, mas não tem mudança, ninguém não se produz, não vê, não consegue ver mudança em você. Então, é bom refletir melhor e ver se realmente você é um eleito de Deus, se você nasceu de novo no reino de Deus. Aquele a quem Deus elege, ele transforma. A verdadeira fé produz obras. Não adianta nós acharmos que nós só a fé. Tiago mesmo fala, me mostra a tua fé que eu te mostrarei as minhas obras. Então nós precisamos ter obras, evidências de que há uma transformação, evidências de que o Espírito de Deus está operando em nós, uma transformação de vida, de dentro para fora em nós. Amém? Em nome de Jesus. Depois nós vemos outro aspecto, um povo exemplar. O versículo 5 mostra isso com clareza, do capítulo 1. E diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo o poder do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então os crentes de Tessalônica, eles eram exemplo. Eles eram exemplo, né? Em várias áreas da vida. Nós entregamos a nossa vida a Cristo, recebemos o Evangelho, passamos por transformação, somos discípulos de Cristo, nós vamos ser exemplo para outros, vamos ser modelo para outros. Será que você está vivendo um cristianismo que as pessoas querem te imitar? Você já parou para refletir nisso aí? Que tipo de evangelho que você vive? Primeiro nós vemos que eles receberam a palavra. A igreja de Tessalônica recebeu a mensagem e o mensageiro. O evangelho produziu um profundo impacto na vida deles. Paulo teve ousadia para pregar para eles o evangelho, a despeito das perseguições sofridas em Filipos. Uma coisa interessante, muito boa, que havia nos irmãos de Tessalônica, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho em meio a muita luta. Então havia uma fome pela palavra, uma fome, desejo ardente da palavra, né? Depois havia como dinamite
na palavra, o evangelho é uma dinamite que destrói as estruturas do mal e constrói novas estruturas. A palavra de Deus, o Espírito Santo ali agindo, era como se fosse uma dinamite. Então, quando você se abre para a mudança, para a transformação, recebe a palavra, aí há uma mudança, há uma transformação, há um impacto muito grande, não só em você, mas no ambiente onde você está, né? Entre as pessoas que você está convivendo com elas. Outro ponto, eles seguiram seus líderes espirituais, né? Espirituais. Então, no versículo 6, diz assim: com efeito vos tornaste imitadores nosso e do Senhor. Está vendo? Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 6, diz que a igreja, aqueles irmãos, se tornaram imitadores dos discípulos, dos apóstolos que estavam pregando a palavra para eles, e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então era um período de muita perseguição, mas eles estavam ali recebendo a palavra no seu coração e querendo imitar os seus líderes, imitar os seus mestres, né? Os crentes não apenas receberam a palavra e mensageiros, mas tornaram-se imitadores de sua palavra. Hebreus 13, e o versículo 7, o autor da carta aos Hebreus, ele faz uma recomendação que nós precisamos atentar para ela. Tanto os líderes precisam atentar para essa recomendação, quanto os liderados, né? Capítulo 13 e o versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então imitem a fé daqueles que estão pregando para você. E veja a vida de sacrifício. A pessoa que prega o verdadeiro evangelho é uma vida de sacrifício, não é fácil, né? É uma vida onde a pessoa se expõe, onde a pessoa dispõe, abre mão de recursos, abre mão do seu tempo, passa por dificuldades, mas está ali pregando a palavra. A palavra é mimetai, de onde vem mimetismo. Os imitadores tornaram-se exemplo. Quem não é um imitador não pode tornar-se um exemplo. Se você não é um imitador, como é que você vai ser exemplo para os outros, né? A palavra tipos é deixar marca. O líder é um espelho. Isso conduziu a igreja a uma severa perseguição. A igreja foi perseguida porque aqueles homens, aqueles seguidores, aqueles que pregavam a palavra, eram homens íntegros. E por causa dessa integridade, eles sofreram perseguição, né? Eles eram um espelho, as pessoas se espelhavam neles. Aí abandonava a idolatria, abandonava a corrupção, abandonava o pecado, a prostituição. E isso mexe com o inferno, mexe com as trevas. O diabo não quer perder essas pessoas. Por isso começa a perseguição. Então não basta apenas ganhar almas. Precisamos velar pelas almas e encorajar novos crentes a obedecer à palavra de Deus. Aí é uma responsabilidade muito grande de quem é líder. O líder ele é um exemplo, ele está sendo olhado, ele é um modelo. Então se ele ganha alma, mas ele não é um modelo, aquela alma vai se perder. E nós temos que ter muito cuidado com isso, ao liderarmos, para nós não sermos um péssimo exemplo e venhamos prejudicar as pessoas. Depois, terceiro ponto, nós vimos, eles sofreram por Cristo. Ao abandonarem os ídolos e voltarem-se para Deus, com certeza despertaram ódio nos seus compatriotas. Alguns deles perderam seu emprego. A fé é sempre testada e perseguição é uma das formas. Uma das formas de testar a fé do cristão é a perseguição. Interessante que o Olimpo estava a 80 quilômetros dali de onde eles residiam, e havia muita idolatria, os deuses eram cultuados ali na região do Olimpo, né?
Mas aquele povo abandonou aquela prática e se voltou para Deus. Pense na luta que esse pessoal passou, no ódio que eles tiveram que enfrentar das pessoas que não concordavam, até mesmo da família. Às vezes a gente passa luta por servir a Cristo, até dentro da nossa família. Por isso que Jesus disse que quem amar mais pai, mãe, filho, irmão, marido, mulher, do que ele, não é digno dele. Mateus capítulo 13, versículo 21 diz assim: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, a perseguição, ela vem de uma forma ou de outra. Existem países que a perseguição é declarada, mas hoje nós vivemos em um país democrático, né? Um país de liberdade religiosa. A perseguição é de outra forma. A perseguição às vezes é o menosprezo da própria, às vezes, familiares nossos que não seguem a Cristo. Começa a se afastar da gente, amizades, amigos, velhos amigos, começam a se afastar. Às vezes a gente passa por deboche, às vezes a gente é rejeitado em eventos, em situações que a família, os amigos promovem certos eventos e não convida a gente, né? Por quê? Deixa a gente de lado. Mas isso é um motivo de alegria, porque nós estamos passando por isso por servirmos a Cristo. A alegria na tribulação era algo que Paulo tinha autoridade para ensinar. O apóstolo Paulo podia ensinar com liberdade sobre a alegria na tribulação. Outro ponto. Eles encorajaram outras igrejas. O importante, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 8, o apóstolo Paulo cita os irmãos da Macedônia. Cita os irmãos de Tessalônica. E ele ainda diz que eles, da pobreza, do pouco que eles tinham, eles repartiram com os necessitados. Muito importante essa menção do apóstolo. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 8, versículos 1 ao 8. Embora os crentes fossem novos, eles estavam sendo exemplo para outras igrejas. As igrejas não estão competindo umas com as outras. A igreja aqui, nós não vimos nesse texto, né, na igreja primitiva, mesmo com aquela perseguição, nós não vimos irmãos competindo, querendo mostrar quem era melhor, quem era o certo. Hebreus capítulo 10, versículo 24, ele diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a boas obras. Então, respeito um pelos outros, isso é muito importante, né? E nós vemos aqui que a igreja de Tessalônica, apesar de ser uma igreja nova, uma igreja de novos convertidos, era uma igreja missionária. No capítulo 1 e no versículo 8 ainda, nós vamos ver aqui algumas referências sobre esse aspecto. O versículo 8 diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que tremendo, né? O testemunho que aqueles irmãos deram, testemunho de transformação, de vida, mostrou como que o Evangelho, como eles conseguiram comunicar o Evangelho. No Novo Testamento, a congregação está envolvida na proclamação do Evangelho. Em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, nós vemos toda a igreja envolvida ali na pregação do Evangelho. Cerca de 70% dos novos convertidos são resultados do testemunho de amigos e parentes. Então você pode ver que toda pessoa, a maioria das pessoas que vêm para uma igreja, elas vieram, às vezes, do testemunho de um parente, a transformação da vida de um amigo,
que Deus experimentou algo novo em Deus, essa pessoa veio até Jesus e o testemunho, aquela pessoa que conhece aquele irmão, vai querer também experimentar o Jesus que aquele irmão conhece. Amém? E o outro aspecto é o que é um povo expectante. Eles estavam atentos, na expectativa de que a qualquer momento o Senhor iria voltar. Depois, versículo 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertete a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja hoje precisa recuperar isso, essa expectativa, né, de que Jesus está voltando a qualquer momento. E, muito infelizmente, isso se perdeu. Mas na igreja de Tessalônica, né, quando eles tiveram entendimento sobre isso, eles estavam aguardando. Então, eles estavam tão atentos que, quando aquela perseguição aumentou, eles pensavam que Jesus já tinha voltado já. E aí veio os camaradas lá falando besteira, inventando história, aí facilitou mais ainda, né? Então, assim, eles olhavam a segunda vinda com expectativa. Por que isso? Ela representa a consumação da nossa salvação e o livramento da ira vindoura. Então, a segunda vinda de Cristo, ela é a consumação da nossa salvação. É o que se completa, né? E é o livramento da ira vindoura, que nós vamos sofrer a ira vindoura. Nós vamos ter o livramento de sofrer com a ira vindoura, né? Para concluir, o que toda igreja devia ser é também o que todo crente deve ser. Nascido de novo. A igreja deveria ser composta, deve ser composta de pessoas nascidas de novo, filhos de Deus. Deus não tem neto, Deus tem filho, então cada um tem que ter uma experiência de novo nascimento. Deve ser o quê? Exemplar, imitando a pessoa certa. Hoje em dia nós vemos aí os jovens, os adolescentes, imitam esses cantores, grupos, e às vezes quer fumar maconha, quer vestir certas roupas esquisitas, ficam até deformados pelo fato de querer imitar um ator, um cantor, né? Procure imitar Jesus, procure imitar alguém que serve a Jesus de verdade. Esse deve ser o nosso exemplo. Devemos procurar ser, a igreja deve ser uma igreja missionária, compartilhando o evangelho com outros. Não podemos deixar de falar do evangelho de Cristo. E deve ser uma igreja expectante, olhando diariamente para o breve retorno de Cristo. Jesus está voltando a qualquer momento. Então nós devemos estar nesta expectativa. É tempo de fazermos um balanço em nossas vidas. E eu quero convidar você a fazer um balanço na sua vida, aí onde você está mesmo. Faça uma reflexão, procure ver como você tem vivido, né? Como cristão, como discípulo de Cristo. Você tem sido verdadeiramente um discípulo? Você tem realmente sido um modelo a ser imitado? Amém? Então nós vamos orar neste momento agradecendo. Quero dizer para você que se tiver dúvida, pode enviar sua pergunta, nós estaremos respondendo. Nós estamos no Instagram também, estamos aqui no Facebook, né? Mas também estamos no Instagram, temos também o nosso blog, tá? Então, assim, você procure acessar e ali você fazer suas perguntas para que nós possamos responder, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você. Qual é a sua dificuldade hoje? O que você está enfrentando? Qual o seu problema? Coloque ele agora na presença do Senhor
que nós vamos orar agora por você. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu coloco agora diante do Senhor essa pessoa que está agora me ouvindo. Eu quero pedir que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa e entre na necessidade, Senhor. Que o Senhor venha trazendo vitória, que o Senhor venha trazendo resposta aos questionamentos, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, que o Senhor opere milagres, que o Senhor abra portas, abençoe as finanças, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo visite, Senhor, visite cada uma das pessoas que estão nos ouvindo agora. E que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus, que nós possamos seguir o Teu exemplo, que nós possamos ser igreja, e nós possamos ser uma igreja modelo, que venha impactar onde nós estamos, impactar a nossa geração. Eu te peço, meu Pai, e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.